Candidatos a presidente no Jornal Nacional. Até aqui, tivemos dois dos candidatos entrevistados no Jornal Nacional, o Bolsonaro e o Ciro. Antes de mais nada, eu acho que é interessante registrar, salientar, que o Jornal Nacional já não tem o peso que outrora teve. Não apenas em função do desgaste político da Globo ao longo das décadas. A Globo, afinal, se especializou em estar sempre do lado oposto ao que a maioria da população brasileira queria, em momentos-chave. Então, foi assim na luta contra a ditadura, foi assim na luta pelas diretas, foi assim na eleição de 89, quando a Globo, no momento em que a sociedade esperava, digamos, um encontro consigo mesma no âmbito da verdade, a Globo se especializou em construir uma grande farsa, com aquela história da edição do debate entre o Lula e o Collor. São desgastes que vêm se acumulando ao longo dos anos, não é? E que tiveram, digamos, uma culminância no apoio irrestrito que a Globo deu à Lava Jato, mesmo depois que ficou evidente que a Lava Jato era uma ação unilateral, voltada para um objetivo político e, além de político, muito rebaixado e muito reacionário. Então, todo esse histórico fez com que a Globo perdesse legitimidade para tratar de política no Brasil. É até mais grave do que isso. As pessoas olham a Globo com o pé atrás. Além disso, embora em relação com esse histórico, a Globo se encontra numa situação dificílima, porque os dois candidatos mais fortes nas pesquisas eleitorais são dois candidatos com os quais a Globo, de alguma forma, se indispôs. Com o Lula, evidentemente, desde 89, os problemas só se acumularam. E com o Bolsonaro, até porque dessa vez a Globo quase acertou o pé, é que a Globo, evidentemente, ficou numa oposição ao Bolsonaro depois que o Bolsonaro se apresentou claramente num viés autoritário no cenário político. Então, como os dois candidatos polarizam, a importância da Globo ainda fica menor, não é? Porque esses dois conjuntos de eleitorados não levam a Globo muito a sério. Então, por todo esse conjunto de razões, a importância do Jornal Nacional é bastante reduzida nessa conjuntura. Bom, o Bolsonaro foi ao Jornal Nacional e o despreparo que o Bonner e a Renata haviam apresentado já em 2018, quando entrevistaram o Bolsonaro, se repetiu para espanto de quase todo mundo. Esperava-se que eles tivessem aprendido alguma coisa com 2018, mas não. Eles vieram para esta entrevista da mesma forma, ou seja, eles foram pegar temas batidos para os quais era previsível que o Bolsonaro tivesse uma resposta e não abordaram nada de um ponto de vista novo. Todos os temas foram abordados segundo os pontos de vista, segundo a perspectiva que já foram explorados à exaustão nas redes sociais e pela própria imprensa e pela própria televisão ao longo dos últimos anos. Com isso, o Bolsonaro ficou numa posição muito confortável, que só não é mais confortável porque a situação dele é horrível, porque ele realmente cometeu crimes, porque ele realmente é incompetente, porque realmente ele é desumano. Então, a situação dele é muito difícil, não à toa está atrás nas pesquisas. Mas, considerando justamente que a situação dele é muito difícil
e que ele é um político com quase nenhum talento, o fato dele ter conseguido sair do Jornal Nacional sem um nocaute é que ilumina muito bem o equívoco da maneira como as perguntas foram apresentadas a ele. Por exemplo, se ele estivesse apresentado ao Bolsonaro perguntas semelhantes àqueles apresentaram ao Ciro, já teria sido melhor. O que o Bolsonaro vai fazer com o desafio de zerar o desmatamento até 2028? Essa é uma pergunta que poderia ter sido feita ao Bolsonaro, não foi. Poderia ter sido feita perguntas sobre o SUS, mas perguntas de caráter programático, executivo. Perguntas que obrigassem Bolsonaro a apresentar como ele vê e como ele pensa o país. Mas não, ficaram apertando o Bolsonaro apenas, embora devessem mencionar isso, mas ficaram apertando o Bolsonaro apenas no rol de assuntos, temas e espinhos que ele já conhece. Então, tudo bem, foi útil porque deu para fazer muito meme mostrando as mentiras, deu para fazer muito meme mostrando, mas nada disso realmente interfere no curso da eleição, porque isso serve para alimentar as bolhas recíprocas, ou seja, as do Lula explorando os aspectos negativos, as do Bolsonaro explorando os possíveis aspectos positivos que eles vejam na atuação do chefete deles. Na entrevista com o Ciro, os problemas já são de natureza diferente. Claramente, os entrevistadores estavam procurando ajudar a que o Ciro se apresentasse e o Ciro foi muito bem. Foi muito bem tratado, no sentido de que foi tratado de modo a explorar o que ele poderia dar de melhor, sem nenhuma hostilização às posições controversas do Ciro, e com isso ele pôde explanar aquilo que ele entende como um programa de governo, como metas que ele quer alcançar e tal, com serenidade, com tranquilidade, e a entrevista dele correu bem. O problema é que é uma entrevista em que correu bem. Mas o histórico do Ciro é um histórico, digamos, que desmente essa entrevista que ele deu ao Jornal Nacional. Então, a entrevista contrasta com a história anterior do Ciro. Não precisa nem muito longe, vamos só até 2018. O Ciro abriu mão de realmente enfrentar o problema de 2018, que era a ameaça de Bolsonaro se tornar presidente, e agora quer dizer que não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Ele não se posiciona lá e, com isso, ele já adquiriu um passivo que ele vai ter que explicar para o resto da vida. Mas não é só isso. O Ciro tem insistido que não é destemperado, mas é. Não tem equilíbrio, não tem calma. Né? O Ciro tem um DNA de coronel que se apresenta sempre que ele é apertado, sempre que ele está em uma situação mais difícil. Além disso, o Ciro tem um problema. Ele acha que foi garoto prodígio. Nunca foi, mas ele acha que foi. E ele trabalha com essa memória muito mal, porque ele está sempre no lugar de quem tem que ser reconhecido e não é. A maneira mais fácil de ver esse traço, digamos assim, psicológico e comportamental do Ciro é observar que ele tem apresentado como ameaça não ser mais candidato a presidente. Ué, mas por que isso é uma ameaça? Por que nós todos devíamos nos debruçar e chorar no meio-fio porque o Ciro não vai mais ser candidato a presidente da República? O indivíduo tem que ser muito vaidoso e muito arrogante e muito pretensioso para supor que proclamar alto e bom som que não mais será candidato a presidente da República de um país de 220 milhões de habitantes pudesse ser recebido como uma perda de oportunidade pelas pessoas. Ora, ele esquece que ele não está em primeiro lugar. Ele está num terceiro lugar muito distante. As pessoas já estão conformadas de não tê-lo como candidato. Então, essa atitude, faça um exercício. Conte
Quantas vezes o Ciro fala a palavra eu numa entrevista e quantas vezes o Lula fala e o Bolsonaro fala? O Ciro fala eu o tempo todo. Ele é muito autocentrado. Ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer a política como uma ação realmente, eminentemente coletiva, que explora memórias de muitas pessoas. Então, ele, ao invés de apresentar um programa de governo, resultado do trabalho de uma equipe e tal, ele insiste que é um livro dele, autoral. Né? Então, a figura do Ciro é uma figura que está em conflito com as exigências que hoje o eleitorado brasileiro tem. Nós precisamos de uma liderança que congregue na perspectiva de algo realmente novo. O Ciro parece novo nas propostas que faz, mas não nos métodos que utiliza para pensar a política. Ora, o Ciro hoje está sozinho, não porque não tentou se juntar com as outras facções, mas porque tentou e elas não quiseram. Aliás, isso já aconteceu em 2018. Em 2018, o Ciro queria o Centrão com ele. Disputou até onde pôde o apoio do Centrão. Depois não teve, aí parece que não quer. Mas primeiro quis. E agora, olha, nessa campanha, o Ciro chegou a pensar no Rodrigo Maia como vice. Quem é Rodrigo Maia? Depois, não conseguiu viabilizar aquilo que o Lula conseguiu, que é juntar gato e sapato em volta de si. E aí começou a pretender se dizer antissistema. Mas tudo do Ciro não é antissistema. O Ciro é aquele que tenta ser uma força do sistema e não consegue, e aí começa a apresentar-se como se fosse alguém realmente cônscio do problema de legitimação do Estado de Direito Autoritário brasileiro e como se ele pudesse, então, liderar uma alternativa. Mas para liderar uma alternativa não pode ser uma campanha eleitoral de última hora, depois de, na própria campanha, ter tentado fazer outra coisa. Para liderar uma alternativa na direção de um Estado de direito democrático, o Ciro precisaria ter plantado lá atrás isso e ter vindo fazendo esse trabalho durante muito tempo. Ele não fez. Ele quer uma solda final muito esquisita, que é apoio das forças do sistema e, ao mesmo tempo, se apresentar como algo novo, e nada disso funciona. Então, o Jornal Nacional vai mudar essa realidade? Uma entrevista vai mudar? Não vai. Por mais que ele se saia bem numa entrevista como essa, ele não tem condições de romper o que hoje já está sedimentado. A única chance do Ciro seria se ele não tivesse feito uma equiparação indevida entre Lula e Bolsonaro, que ele cometeu esse erro cavalar, porque uma coisa é dizer, como eu digo, a polarização entre Lula e Bolsonaro é fajuta. Mas eu não digo que ela é fajuta porque eles são iguais. Não. Eu digo que a polarização é fajuta porque o tema da polarização é fajuto, que é o tema da democracia ameaçada e tal, do autoritarismo, não sei o quê, porque o Bolsonaro poderia dar um golpe. Não pode coisa nenhuma. Não tem a menor condição, já vimos aqui. Então, a polarização é fajuta porque ela está construída sobre um terreno fajuto. Mas não porque os dois sejam iguais, parecidos ou a mesma coisa, muito menos. O Lula e o Bolsonaro são muito diferentes. E é por isso que eu, por exemplo, vou votar no Lula. Né? Com todas as críticas. Mas por quê? Porque é fundamental derrotar Bolsonaro. O Ciro não. O Ciro construiu um discurso político como se tanto faz Bolsonaro ou Lula. Ora, isso o coloca na contramão, não da questão da defesa da democracia, que é falsa também. Não, isso o coloca na contramão do desafio brasileiro hoje, que é transpor o Estado de Direito autoritário, derrotando Bolsonaro e construindo uma alternativa por um Estado de Direito democrático. Ao juntar Lula e Bolsonaro como se fossem a mesma coisa, Ciro para de dialogar com um conjunto enorme do eleitorado e, mais importante, não oferece uma alternativa real para derrotar o Bolsonaro e tratar Lula criticamente. Não, ele não fez essa distinção.
ao juntar os dois como simétricos, o Ciro também ficou falando sozinho, porque isso não é verdade, porque as pessoas sabem que não é verdade. Então, toda a campanha que o Ciro fez foi uma campanha que em si mesma já encomendou uma derrota. A única chance que ele teria, para voltar ao que eu estava dizendo antes, seria se, ao não fazer essa equiparação, Lula-Bolsonaro, ele tivesse feito um combate muito mais feroz, e porque inteligente, porque informado ao Bolsonaro. E esperando que talvez uma ruína de Bolsonaro, que nunca esteve nem está fora do horizonte, uma ruína de Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, pudesse dar a ele uma chance de fazer uma parte do eleitorado olhar para ele. Mas até para isso, hoje, já é muito tarde.